Olá pessoal, hoje na nossa aula de ecologia vegetal vamos falar sobre a disponibilidade hídrica, tá? Não tem muita grande novidade em relação a isso aqui, porque nós estamos na parte ecofisiológica, na parte de indivíduo. Aquela parte de luz da última aula já tem alguma relação com a disponibilidade hídrica, já tem a ver com a gente vê o metabolismo CAM, por exemplo, já tem uma relação com a disponibilidade de água, certo? Então aqui são mais alguns conceitos para fechar a ideia. Então, por exemplo, as plantas, elas vieram do ambiente aquático. Então, para vir para o ambiente terrestre, elas tiveram que se adaptar a esse novo ambiente. Qual foi a primeira adaptação que as plantas tiveram ao chegar no ambiente terrestre? Primeira adaptação no registro fóssil é a cutícula de cera sobre a epiderme, para evitar o quê? A desidratação. O que se tornou problema para as plantas? Água. A água se tornou um grande problema. No ambiente aquático não tem esse problema. Então, aquele grupo das briófitas, né, a gente sabe que hoje na sistemática não se usa mais esse termo, mas vamos ainda falar do antigo. As briófitas, esse grupo dos musgos, das hepáticas, dos antóceros, a difusão da água era célula a célula. Então, por isso que eles são extremamente pequenos, porque esse movimento dos nutrientes da água passar célula por célula limita o crescimento, é muito lento. E lembrando também que os gametas masculinos, os anterozoides, necessitam de água para fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Ou seja, a água nas briófitas, nesses grupos, ela é necessária para a reprodução. Ou seja, esse grupo de plantas ainda é dependente da água para isso. Não pode dominar o ambiente terrestre. Ela está limitada a ambientes úmidos, beira de brejos, próximos de água, florestas tropicais, úmidas, certo? Logo depois, as briófitas começaram a se ramificar na era paleozoica, faz muito tempo. E essa ramificação surgiu com vantagens. Lembrando que foram tendo vários tipos de adaptações e o ambiente foi selecionando a melhor. E aí tivemos o grupo das pteridófitas, né, que também não é mais usado hoje, que é o grupo das samambaias. Qual foi a primeira grande novidade? A vascularização. Tá? Com a vascularização, agora temos plantas traqueófitas, ou seja, que podem crescer, tem um sistema de condução, o famoso xilema e floema, o estelo, né, o protostelo, para quem lembra de anatomia vegetal, um protostelo que tem vários vasos que levam nutrientes e água da raiz até na parte mais alta. Isso levou ao crescimento da planta, ela pôde crescer. Também surgiram estruturas específicas para a absorção da água no ambiente, as raízes. As briófitas não tinham raízes. Qualquer parte da planta absorve água. Como aqui eu aumentei o meu sistema de condução de água, precisa entrar mais água nesse sistema. Então preciso de uma estrutura específica para isso. Então surgiu as raízes, certo? Além de que, se eu vou crescer, eu preciso de um sistema de sustentação. E aí nós temos o tecido lenhoso. Lembra que o xilema ele é um tecido morto. Além de conduzir a seiva bruta, inorgânica ou mineral, né, são os termos, ela também, por ter lignina na sua estrutura, ela dá uma sustentação, ela serve de suporte da planta. Lembrando que o ambiente terrestre, né, o ar, ele é muito menos denso que a água. As plantas aquáticas, especialmente aquelas submersas, não tem tanto tecido lenhoso de sustentação, porque não precisa. A água dá esse suporte por causa da densidade. Então a mudança da densidade também fez com que surgisse novidades, como o sistema lenhoso. Ok? Porém, as plantas com sementes deram um grande salto evolutivo na adaptação terrestre. Por quê? Até então, tanto as briófitas quanto as pteridófitas dependiam da água para o quê? Reproduzir. Nunca escreva que elas são independentes da água. Elas são dependentes sim, tá bom? Já aqui tem o surgimento das sementes. Então temos espermatófitas, plantas que produzem sementes. Então o transporte de maiores quantidades de água pela planta, então tem um sistema condutor mais eficiente, um eustelo, né, bem mais ramificado, bem mais estruturado, então muito mais água. Então temos plantas de grande porte, mais de 100 metros de altura. E a independência da água para reprodução, tá? Todo ser vivo depende da água, mas aqui é específico para reprodução. E nisso surgiu a polinização, certo? Que é o transporte do pólen da antera até o estigma, lá no gineceu. Tudo bem?
Nesse contexto, a ecologia surge com tudo. A gente vê que as plantas foram se adaptando ao ambiente, as condições ambientais foram moldando a morfologia e a fisiologia das plantas. Ao mesmo tempo, aumentou o relacionamento dela com animais, como os polinizadores. Em muitas plantas, tiveram uma coevolução perfeita com seus polinizadores, que as flores são parecidas com os animais mesmo. A gente tem vários exemplos. E uma outra novidade é a proteção do embrião contra dessecação e com material nutritivo, que é a famosa semente. E nas gimnospermas elas ficam expostas, nas angiospermas ficam armazenadas dentro dos frutos, que também foi uma novidade evolutiva. Com o fruto, o animal vem, se alimenta dele, e até essa semente passar pelo tubo digestório e ser defecada, o animal já está longe. Ou seja, eu aumento a distribuição, a minha biogeografia. Então são duas novidades assim, fascinantes. Com a polinização, com o surgimento da flor, eu aumentei a fecundação cruzada, aumento da diversidade genética. Com a frutificação, com os frutos, eu aumentei o que? A dispersão, minha área biogeográfica. Ou seja, tudo tem a ver com ecologia. E quais são as formas de vida que as plantas apresentam? A maioria delas são mesófitas, né? Fitos é planta, meso, médio, né? Vivem em solos moderadamente úmidos. A maioria das plantas, como exemplo, temos as plantas de clima temperado, né? Temperado porque tem as 4 estações bem definidas. Ah, mas cadê a clorofila? Porque está vermelho para amarelo. É que as folhas já estão entrando no outono, elas vão morrer. E aí a clorofila é oxidada a feofitina, que dessa coloração mais amarronzada. Temos as higrófitas, que são plantas que vivem em solos permanentemente úmidos, como a taboa, né? A Tifa domingensis, que é uma espécie brasileira, que está perdendo seu espaço para o lírio do brejo, que também é uma higrófita, que é uma planta inserida, uma planta exótica, tá? Edichium coronário. Temos as halófitas, plantas que vivem em solos salinos, como as plantas de manguezal, a Rhizóphora, a lagunculária, a Vicênia, que são gêneros de plantas típicas de ambientes salinos. Marismas também, a espartina, que é típico de ambiente temperado. Essas plantas estão num solo lamoso, ou seja, as raízes entram e saem para poder respirar, tem pneumatóforos. Elas têm uma alta concentração de sal em seus tecidos, então as folhas têm glândulas de sal que secretam esse excesso NaCl, né, o cloreto de sódio. E elas são vivíparas, ou seja, as sementes começam a germinar na própria planta, formando estruturas com pontas que, quando caiam, já se enterrem na terra, nessa lama. Então tem as plantas de manguezal e as plantas halófitas têm várias adaptações estruturais e fisiológicas fascinantes ao ambiente em que vivem. Assim como as xerófitas, que são plantas de solos secos, né, de clima árido. São as cactáceas, por exemplo. E aqui um destaque para Edith Schiff, em 1915, que foi pioneira nos estudos de vegetais xerofíticos. Então, naquela época, início do século, mulher sendo pioneira em estudos. Fascinante isso. E as hidrófitas, que são plantas que vivem no ambiente aquático, o que nós podemos chamar de macrófitas aquáticas, certo? Aqui temos a face d'água, aqui a Pistia stratiotes, tá? Que é o água-pé. Então aqui tem vários modos de vida, tá bom? Então aqui temos macrófitas emersas, tá vendo? São enraizadas em solos emersos, são higrófitas, né? E elas emergem, a taboa também pode ser incluída aqui, são plantas de litoral, né? Litorâneas. Temos as macrófitas com folhas flutuantes, está enraizada, e somente a folha e a flor flutua. Tá? Então aqui são plantas que não gastam muito com o sistema de sustentação porque está dentro d'água. Aqui, exemplo, Victoria amazônica, Victoria régia. Temos aqui aquelas submersas livres, a Elódia é uma delas. Temos aqui a Salvínia, tá? Que são flutuantes. Outras enraizadas e que conseguem até sair no meio da água, não são litorâneas, já são liminéticas, né? Já estão no meio do lago. E aquelas submersas totais, até que nem Myriophyllum aquático, o pinheirinho d'água, tem plantas que vivem lá no fundo. Então as macrófitas aquáticas têm uma alta diversidade morfológica e elas são extremamente importantes na água. A gente está falando de ambiente terrestre, mas aqui são plantas que dependem da terra aqui, a maior parte, algumas não,
né? São flutuantes, como a Pichia stratiotes e a alface d'água, flutuam, então os nutrientes vêm da água. Só que, quando essas plantas morrem, todo o carbono é decomposto aqui dentro. Ou seja, o lago não é um sistema fechado. Elas removem gás carbônico da atmosfera e transferem esse carbono na forma de detrito orgânico durante a sua decomposição aqui dentro da água, certo? E quanto menos tecido de sustentação essa planta tem, mais rápida é a sua decomposição. Maior liberação de carbono orgânico você tem no ambiente e você contribui para a biogeoquímica, para o ciclo do carbono. Tudo bem? Então são plantas extremamente importantes e há grupos de pesquisas grandes focados nessas plantas aquáticas. Ok? Pessoal, não esquece de dar o like no vídeo. Bons estudos e até a próxima.